Se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, abra em João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17, 18 ao 20. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Nos diz o texto sagrado: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Vamos juntos o 20 uma vez mais? Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Se você pode, assente-se glorificando, bendizendo o nome precioso de Jesus. Meus irmãos, nós estamos em um período de oração intercessória pelo Brasil. E eu perguntei ao Senhor sobre o que deveria ministrar à igreja, e o Senhor colocou no meu coração que continuasse ministrando sobre oração. Oração é um assunto que dá excelentes estudos bíblicos. Falar sobre oração não é difícil, porque a Bíblia está repleta de ocasiões, personagens que oraram, situações de vitória que vieram através da oração, e é muito fácil você ministrar um estudo sobre oração. Material não lhe falta. O complicado mesmo é orar. Eu perguntei para a igreja na terça-feira passada quantos achavam que era muito fácil orar. E muita gente no piloto automático respondeu amém. E eu depois até me arrependi de ter falado aquilo, né? Eu disse, peça perdão antes da ceia, porque na verdade não é fácil orar. Orar é uma coisa muito estranha. Orar é você se afastar da multidão e começar a falar. E você fala como se estivesse conversando com uma pessoa. E se alguém estiver do lado olhando e não identificá-lo como crente, pensa que você está com um problema mental. Para as pessoas naturais, orar é uma coisa sem sentido. Porque elas dizem assim, como é que você ora e fala com alguém que você não está vendo? Qual é a certeza que você tem que está sendo ouvido e que esta pessoa vai responder o que você está falando? Os homens naturais não conseguem entender. Os ímpios não conseguem compreender o ato de orar. E eu estou meio estarrecido e extremamente preocupado, porque à medida que lançamos esta proposta de oração pelo Brasil, eu tenho ouvido os comentários mais inusitados, que não chegam diretamente a mim, mas acabam chegando por outras vias. E o que me assusta é que dentro da igreja há uma multidão de pessoas que já não oram mais porque não creem. E não creem não apenas na sua oração, mas não creem que Deus é capaz de intervir na história. Isto é algo assustador e revela a ausência de palavra. Porque o que gera fé no nosso coração é a palavra de Deus. Uma pessoa que ler a Bíblia, ela terá intimidade com o Senhor. Uma pessoa que ler a Bíblia, como lhes falei, vai encontrar inúmeras situações de pessoas que oraram e foram alcançadas pelo milagre de Deus, pela bênção do Senhor. Você sabe disso. Mas estranhamente, nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão sendo tomadas por uma espécie de secularismo, de indiferentismo para com as coisas espirituais. Quem estava aqui no último domingo pôde presenciar e verificar que a palavra do Senhor foi muito direta neste ponto. Nós somos um povo diferente. Jesus disse, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus disse que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E faz-me lembrar de uma história que contavam lá no interior,
E eu já pedi permissão ao pastor Eliseu para contar as minhas histórias também, e ele já me liberou, e eu creio que a igreja pode liberar também. Quem libera, diga amém. Quem não disse amém, fica do mesmo jeito que eu vou contar a si mesmo. Mas eu era criança e eu ouvi essa história, alguém dizendo que uma irmã estava vindo da Santa Ceia, e ela tinha que passar por um beco. O beco não era muito tranquilo e oferecia algum risco. E naquela época as pessoas iam para a Santa Ceia, culto de Santa Ceia, todas de branco. Era normal, terno branco, calça branca, às vezes sapato branco. As irmãs iam todas de branco. Se olhava para a igreja assim, ficava tudo branquinho. Teve um ano que nós fizemos isto aqui, uma Santa Ceia, e boa parte da igreja estava de branco. E a gente fica vislumbrando, imaginando como vai ser no céu, não é? A gente tem essa ideia, eles estão vestidos de branco. Quem são estes que vêm vestidos de branco? São aqueles que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, aleluia. Mas aquela irmã estava saindo do culto e saiu feliz da vida, imagino, cantando o 328, que eu gosto muito, o pão da vida descendo do céu. E quando ela foi passando ali, um bandido a interpelou e disse: passa o dinheiro. E ela disse: moço, eu não tenho dinheiro, por favor, não me faça nada, eu não sou deste mundo. E ela disse, fazendo referência à palavra de Deus. E quando ela disse isso, vestida de branco, o bandido começou a correr, pastor, porque imaginou que estivesse assaltando uma alma penada. E Deus deu livramento à serva do Senhor. Você fala: pastor, isso só pode ser história. Não, acontece mesmo, não é? Nós já tivemos situações aqui de pessoas que estavam para ser assaltadas e de repente deram um brado e aí tiveram livramento pela intervenção divina. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que nos últimos dias nós estamos vivendo dias difíceis, porque a igreja mergulhou numa espécie de vida natural. E pela palavra de Deus, eu vou repetir, nós não somos deste mundo. A vida que Deus tem proposto para nós não é uma vida natural. Nós caminhamos e trafegamos por esta vida, e almoçamos e jantamos, fazemos tudo naturalmente. Os nossos pés estão aqui, todavia, o nosso espírito está conectado no céu. Nós não somos deste mundo, nós somos do céu. Deixe-me ver se eu estou falando para uma igreja que acredita que vai morar no céu. Erga a sua mão e dê um glória para Jesus. O apóstolo Paulo diz que a nossa cidade está nos céus. Então, você não é carioca, ou cearense, ou piauiense. Não. Você é aqui para efeitos naturais. Mas, na verdade, a nossa cidade está nos céus, de onde nós esperamos nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor nos diz que Ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Nós estamos caminhando por esta vida. Agora, o grande problema é que de todos os lados, Satanás tem criado artifícios e tem montado estratégias para nos empurrar para longe de Deus. Tudo que o adversário quer é que nós deixemos de acreditar que nós não somos desta terra, que nós somos seres espirituais que vivem aqui. Há um homem espiritual dentro de você, há um homem que nasceu de novo, que vive nesta terra, mas não se agrada dos prazeres desta vida, porque se agrada das coisas do céu, caminha por esta terra por necessidade, mas está ligado e conectado no céu de glória através do Espírito Santo. Por andarmos de forma muito natural e ligados às coisas que o adversário nos propõe, e antes que você pense alguma coisa, eu vou enumerar algumas delas. Não necessariamente as coisas que nos afastam de Deus têm que ser pecado. A Bíblia fala de pecado e fala de embaraço, deixando todo o pecado que de perto nos rodeia e também todo embaraço. Prossigamos para o alvo.
prossigamos, olhando para Jesus. Nós temos uma carreira, nós temos uma caminhada. O apóstolo Paulo, ele faz uma comparação da nossa caminhada aqui na terra com um atleta nas Olimpíadas. Eu não sei se os irmãos se lembram de um corredor brasileiro que estava na iminência de ganhar a medalha de ouro. E de repente um louco, desvairado, entrou na pista de corrida e esbarrou nele. Aos nossos olhos foram apenas alguns segundos, mas tempo suficiente para roubar do nosso campeão a medalha de ouro. Deus nos alerta com a sua palavra. Nós estamos correndo e o nosso prêmio não está aqui na terra. As riquezas do mundo, elas são bem-vindas. Nós precisamos, como igreja do Senhor, e tenho lhes dito isto. Mas o apóstolo Paulo diz que o nosso coração não deve estar preso às riquezas. Ele diz que o amor ao dinheiro é raiz de toda sorte de males. Mas ele não diz que o dinheiro é raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. Porque quando você tem dinheiro e o dinheiro não tem domínio sobre você, mas você tem domínio sobre o dinheiro, ele é muito bem-vindo. Dinheiro é muito bom quando você pode gastá-lo. Quem gosta, diga amém. Amém. As irmãs gostam. Amém. Daquele dia, começo de mês, o seu esposo chega e diz: minha filha, está liberado. Quinhentão para baixo, pode gastar à vontade. Você vai, é bom. E antes que as irmãs queiram me apedrejar, deixe-lhes dizer, eu estou falando em termos antigos, porque hoje tem muitas mulheres que ganham melhor do que os homens. Eu sei disso. E tem mulheres também que têm o comando do recurso. O marido fica feliz quando ela diz: você pode gastar quinhentão nesse começo de mês para poder reforçar o guarda-roupa. Mas observe bem o que lhes dizia: nós estamos numa caminhada, é uma corrida, e nós não podemos perder tempo com os embaraços da vida. Irmãos, a Copa do Mundo está aí. E eu não vou nem perguntar quem está assistindo ou quem já viu algum jogo. Eu sei, futebol mexe com o brasileiro. O grande problema é quando o lazer ocupa o lugar que é de Deus. O grande problema é quando há uma coincidência e a decisão do campeonato é exatamente no horário do culto. E eu não sei se os irmãos já perceberam que há uma espécie de conspiração. Eu fico imaginando, antigamente os cultos, os jogos aconteciam num determinado horário depois do culto. Mas agora eles começaram a marcar os jogos no horário do culto. Agora tem um detalhe muito importante. Quem está correndo a corrida divina, santa, não se embaraça com as coisas desta vida. Não deixa de vir para a igreja por causa dos assuntos que precisam tratar. Nós sabemos esse versículo de cor. A igreja sabe. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, ou todas essas coisas que estão no contexto de Mateus 6, vos serão acrescentadas. O grande problema, e eu estou falando de oração, eu não estou perdido não, estou falando de oração. O grande problema é que nós sabemos o versículo, e você pode até me achar repetitivo, mas o mais importante desta noite não é a mensagem em si, como peça de oratória para você analisar e dizer se foi bom ou se foi ruim. Eu não gosto disso, e eu já falei, porque Paulo também não gostava disso. O que o senhor gosta então? É quando alguém me encontra, geralmente meses depois, anos depois, e diz: pastor, o senhor lembra daquele dia que o senhor pregou uma mensagem, e no meio da mensagem o senhor falou assim, assim, assim? Eu digo: como é que eu vou me lembrar? Eu não consigo me lembrar.
aquela palavra teve endereço, acertou o meu coração. Eu estava à beira do precipício, mas aquela palavra me resgatou, e eu agora estou firme na presença do Senhor. Aí é para a gente glorificar, porque não adianta você ouvir e ouvir e ouvir a palavra, mas não mudar o comportamento. Tiago, nós estudamos Tiago, ele compara a Bíblia com um espelho. E ele diz que nós não devemos estudar a palavra, meditar na palavra, como ouvintes esquecidos. Como alguém que se olha no espelho e saindo se esquece do seu rosto. E quando nós estávamos estudando sobre a palavra do Senhor, ela como espelho, nós aprendemos que a Bíblia como espelho, ela tem o efeito do espelho sobre nós. Todos que estão aqui, eu presumo, antes de saírem, passaram em frente ao espelho. Quem tem, os cabelos estão ficando escassos, dá uma passada, uma ajeitada, seca, depois passa um cremezinho para não ficar espetado, e antes de sair, dá aquela olhada final. As irmãs, então, começam cedo, porque precisam de 1 hora, 2 horas. O pastor está dizendo aqui que umas chegam atrasadas, porque tem que se arrumar. Mas, na verdade, que bom que a gente tem espelhos, porque o espelho, ele é extremamente verdadeiro. Você chega diante dele e olha, está com aquelas marcas assim no olho, o rosto meio gilhado, e ele te diz exatamente o que está acontecendo. E ninguém gosta de espelho ruim. Se o espelho é ruim, você fala, tem que trocar esse espelho. Eu preciso de um espelho bom. E aí, se o cabelo não está bom, você ajeita. Se os óculos não estão bem, você organiza. Dá uma arrumada na roupa, gravata torta, dá uma ajeitada. A Bíblia é esse espelho. E quando você se olha diante dela, se coloca diante dela, ela mostra exatamente os pontos que nós precisamos consertar. É por isso que o escritor aos Hebreus diz que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Eu fico assustado diante disso. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, e ela tem o poder de investigar, de perscrutar a nossa alma, de analisar e denunciar o nosso pecado. E quando ela mostra, assim como alguém que percebe que o rosto está sujo, se você estiver normal, você procura um pano, uma toalha e limpa o rosto. E é esta a proposta do culto de terça-feira. Quinta-feira é aquela mensagem para levantar. Terça-feira é o dia do espelho, te mostrar o que precisa ser arrumado. E o Espírito de Deus está nos chamando para um tempo de oração. Eu não esperava que você desse um glória muito forte, não, porque orar é difícil. Mas à medida que você começa a buscar ao Senhor, à medida que você começa a ler a Bíblia, automaticamente o desejo pelas coisas do mundo vai esfriando, vai esmaecendo. Como é que o senhor sabe? Por experiência própria. Irmãos, eu estou tão envolvido com esse negócio da oração pelo Brasil, que a Copa eu dou uma olhadinha de vez em quando. Porque eu estou entendendo que Deus está cobrando de nós um posicionamento para que o Brasil seja livre de um projeto satânico e maligno.
Hoje foi apresentada, pastor, uma candidata ao governo do estado do Rio de Janeiro. E eu não vou falar porque eu tenho um propósito de não tocar em partido nenhum. Então, você que é de algum partido, fique sabendo que eu sou do PJC, Partido de Jesus Cristo. Bom, partido não. E apresentaram uma das mulheres mais imorais desse estado para ser colocada como governadora. E isso acontecendo, e alguns crentes na praça, dando milho aos pombos. Pastor, o que nós temos a ver com isso? Temos tudo. Eu vou insistir na palavra até que você entenda isto. Nós somos a igreja do Senhor. Nós fomos constituídos como agentes, representantes de Deus aqui na face da terra. Quanto mais rapidamente você entender isto, tão mais rapidamente as coisas vão caminhar na sua vida. Eu estou falando que orar é difícil. Jesus, no seu momento de maior agonia, a trágica noite que antecedia a sua prisão. Imagine os senhores, a noite que antecede a sua morte. Você ia conseguir dormir? Imagine-se nos Estados Unidos, uma pessoa que está no corredor da morte, e ela sabe que no dia seguinte ela vai para a cadeira elétrica. Eu lhes pergunto, consegue dormir? Jesus sabia que ia enfrentar não apenas a morte, mas ia enfrentar o escárnio e toda a afronta do inimigo. E ele procura companheiros para orar. A palavra do Senhor diz que ele vai, volta e diz: vocês não podem orar comigo, velar comigo, nenhuma hora? Ok, pastor, no Getsemane. Eu quero trazer para hoje. O Brasil está afundando. E você não pode dedicar meia hora do seu tempo para orar? Eita, olha aí, ó. Papai está falando, hein? Aleluia! Mas o versículo você sabe, não sabe? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu lhe falar uma coisa. Deus está nos chamando, Deus está nos convocando para um tempo de intercessão pela nação brasileira. E nós precisamos ser despertados. Irmãos, isso tem queimado no meu coração. Eu estive numa reunião ontem, e permitam-me não citar nomes, por uma questão de ética. Mas ali estavam vários líderes evangélicos. E eu ouvi com esses ouvidos que a terra há de comer. Quando alguém disse: esse negócio de orar, isso é bom, mas isso não adianta, porque anjo não vota. O que nós precisamos são de votos. Um líder evangélico. E tinha uma multidão ali. Irmãos, eu fui ter um fogo, foi crescendo dentro de mim. Eu fui me lembrando da igreja e do propósito de Deus de orarmos pelo Brasil. E não era permitido alguém falar, mas eu pedi para falar. Eu disse: eu posso falar? Disse, por favor, serei breve. Eu disse: olha, isso aqui eu presumo que seja uma reunião de crentes, pastores, obreiros. E a Bíblia diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Quem vota é gente, mas quem edifica e sustenta é Deus.
Ou nós entendemos isto de uma vez por todas, ou vamos continuar confiando no nosso braço. E Jeremias, a palavra do Senhor diz: maldito o homem que confia no homem. E eu, garoto, pensava que este era um alerta da Bíblia para você não confiar em ninguém, principalmente não emprestar dinheiro para ninguém. Então o irmão chega e fala: pode me emprestar 100zão? A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, meu irmão, não empresto não. Mas se você olhar o contexto, o que a Bíblia está dizendo é: maldito o homem que confia no homem, ou seja, que confia em si mesmo e faz do seu braço. Deixa eu te dizer uma coisa: o teu braço vai onde o braço de Deus sustenta. O teu trabalho é realizado até onde Deus estabelece. A tua casa é guardada e protegida porque o Eterno tem guardado e protegido. Eu ouso dizer que os irmãos estão debaixo de uma cobertura espiritual. E antes que alguém estranhe isso, é dizer que Deus levanta obreiros para que guardem as ovelhas. O simbolismo do Salmo 23, ele passa por aí também. E do que o Senhor está falando? É que às vezes, enquanto você está dormindo, seu pastor está chorando e dizendo: guarda, Senhor, as ovelhas que tu tens confiado a mim. Protege, Senhor. Abre uma porta. Isso é oração. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então a pergunta desta noite que eu quero fazer, e nem comecei na mensagem ainda, mas não vou me demorar não, fique tranquilo, é a seguinte: quando é que você vai começar a orar? Se for igual ao meu regime, você está perdido. Porque toda segunda eu falo: segunda eu começo. Responda isso agora, porque isto é que interessa. Quando é que você vai começar a ter um momento com Deus? Pastor, a Bíblia diz: orai sem cessar. E eu, para onde eu vou, estou orando, porque eu não preciso dobrar os joelhos para orar. Sempre que eu falo isto para os novos crentes, irmã Ana Paula, eu uso uma ilustração. Experimente dizer para a sua esposa, quando ela perguntar: você me ama? E você responde: eu te amo. Mas aí você não tem tempo para estar com ela, não tem tempo para sair com ela, não tem tempo para tomar o sorvete com ela, não tem tempo para ir ao shopping com ela, não tem tempo para passear com ela, e ela diz: você me ama? E você diz: amo muito, só Deus para saber o tanto. Eu lhes pergunto: quanto tempo essa situação vai durar? As santas de Deus que estão aqui. Sabe por quê, irmão Márcio? Não adianta a gente falar que ama de palavra, se as nossas ações não derem testemunho disso. E orar é interceder, mas é falar com Deus. E tem um hino que diz: quem ama gosta de ficar juntinho da pessoa amada. O hino diz: você gosta de Jesus? Você ama Jesus? Gosta de andar com Ele? Não, Jesus, eu não tenho tempo para estar na igreja sempre, mas eu vou uma vez na semana. Eu não tenho tempo para orar, porque o meu tempo é muito apertado. Então, Senhor, mas Tu sabes do meu coração como eu Te amo. E Jesus está olhando dizendo: será? Será que você me ama mesmo?
Deixa eu dizer-lhe uma coisa. A oração é a força motriz que move o coração de um crente na direção de Deus, de maneira que ele se fortaleça e seja capaz de vencer gigantes, vencer leões, vencer ursos e toda a força do mal, somente orando. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica. É importante orar diariamente, constantemente, na condução, indo para o trabalho, é importante. Mas é importante separar um tempo para orar. Daniel orava quantas vezes ao dia? Quantas vezes ao dia? 3. Fiz isso domingo. Quantas vezes? 3. Será que você pode orar uma? Eita, olha aí, ó. Pastor, pode ser só toda sexta? Será que pode ser apenas assim, terça-feira e já resolve? Se eu amo a Jesus, eu gosto de estar com Ele. Eu entendo o valor de falar com Ele. E eu entendo pela Bíblia Sagrada o poder da oração. Deixa eu entrar um pouco aqui da mensagem, mas eu não vou me demorar. Efésios 6:18, se você está com a Bíblia, abra, por favor. Efésios 6:18 diz assim, Paulo escrevendo sobre a armadura de Deus. Ele diz assim, ele vem falando da armadura, no 17 diz... 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18, vamos juntos? Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que é perseverar? É permanecer no propósito de orar constantemente, diariamente. Agora note bem, eu fiz questão de investigar isso aqui, e quando Paulo diz, orando em todo tempo, com toda oração, isto aqui no grego, ele está querendo dizer, com todo tipo de oração. Sabe por quê? Tem muita gente que pede e não recebe, por quê? Pede mal. Pede para gastar nos seus próprios deleites. Mas eu ouso dizer que há pessoas que oram muito às vezes e não conseguem alcançar porque oram fora da palavra. Oração é falar com Deus. Mas Paulo está dizendo aqui que há vários tipos de oração. Há várias modalidades de oração. Eu gosto do livro Poder da Intercessão. Eu acho que é Poder da Intercessão que está isso. Que o autor diz o seguinte, oração, a gente pode comparar com esporte. Há várias modalidades de esporte. E se a gente for imaginar no Brasil, utilizando uma bola, você tem voleibol, você tem basquetebol, você tem futebol, tem vários. É esporte? É. Mas as regras que regem o futebol não regem o voleibol. Você não pode estar jogando futebol e de repente usando as regras do voleibol. Pastor, e onde é que eu aprendo as regras da oração? Na palavra de Deus. É por isso que eu estou lhes dizendo, aqui está o fundamento da nossa fé. Aqui está o nosso manual de vida. Então explique isto. Quer ver uma coisa que eu fazia muito e fazia errado? Eu orava e depois no final eu dizia, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Você ora assim, e eu pensava que eu estava abafando. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, não é bem assim. Porque quando você ora, você precisa depositar fé. Fé não na oração, mas fé no Deus a quem você está pedindo. E para que a oração venha, para que a bênção venha, para que a resposta venha, eu preciso orar conforme a palavra de Deus. Então preste atenção para isso. Parece algo simples. Mas note bem, se eu estou orando pela salvação de um parente, eu digo, Senhor, salva a minha esposa, liberta o meu filho, a minha filha, todavia seja feita a tua vontade.
Eu pergunto para os irmãos, está correta essa oração? Falo, não, mas Deus entende. Mas Deus espera que os seus filhos tenham conhecimento da palavra. Como é que é a oração correta? Quando você ora para salvação é o seguinte: Satanás, eu conheço a palavra. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que o Deus deste século, deste mundo, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Então eu sei que o meu filho, ele tem a aparência de alguém que caminha na naturalidade, mas na verdade o entendimento dele foi cegado pela tua ação. E eu oro agora usando o poder do nome de Jesus, que me deu poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. E eu piso agora toda a ação tua na mente do meu filho e o libero para que seja salvo, porque esta é a vontade de Deus. E aí fecho dizendo, porque está escrito na tua palavra, Senhor Deus, que não é da tua vontade que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E eu já oro assim e já tomo posse. Já estou vendo meu filho entrando na igreja, cantando no coral. Já estou vendo por fé, se oração de fé. Você crê no que a Bíblia diz e diz o que está escrito. No livro O Plano Divino através dos Séculos, às vezes me vem algo assim, irmãos, e tem tantos anos que eu li, e aí eu fico buscando, e como a cabeça não é muito pequena, eu fico procurando dentro, assim, rodando para achar onde é que está a informação ali, para ver o livro, né? Mas é do Lawrence Olson, e ele diz o seguinte, que nos Estados Unidos havia uma mulher, uma irmã, e o filho dela começou a dar trabalho, e entrou para a vida do crime, e foi apanhado num crime hediondo e foi preso. E depois de alguns anos na penitenciária, ela continuava orando todos os dias. Diga comigo, todos os dias. Todos os dias ela se dobrava diante da palavra de Deus e orava. Senhor, o meu filho, Senhor. E havia uma promessa, Deus tinha usado alguém dizendo, vou salvar o teu filho. E um determinado dia, na época do telegrama, chegou um telegrama. E o telegrama pedia que ela comparecesse, melhor dizendo, informava que o filho dela tinha sido condenado à morte. Imagine uma mãe receber um comunicado dizendo que o filho vai ser executado por causa do seu crime. Foi julgado e será executado. Imediatamente aquela irmã pegou o telegrama, correu para o lugar de sempre, porque eu acredito nisto. Quem ora todos os dias no mesmo lugar, eu creio nisto, santifica o lugar. Eu creio nisso. Eu falei isso aqui no culto passado. Onde crente ora, não tem despacho de macumba. Fica inutilizada a terra. Para eles, mas para nós é terra abençoada. E aquela mulher dobrou os joelhos como sempre fazia, abriu a Bíblia, onde? Atos 16 e 31. A promessa não era nem para ela, era para o carcereiro. Mas ela tomou posse. Senhor, assim como aconteceu na vida do carcereiro, eu tomo posse para a minha vida. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. O Senhor prometeu salvar o meu filho. Aqui está o telegrama, de um lado. Mas aqui está a tua palavra, que é viva, que é poderosa. Eu prefiro acreditar na tua palavra. E rasgou o telegrama. No dia seguinte veio o pedido de desculpas, 1 milhão de desculpas para ela, porque havia acontecido um engano dos enganos, e na verdade não era o filho dela que tinha sido condenado. Olha que teste terrível. Algum tempo depois, o filho dela é liberado da prisão, e conforme Deus havia falado, ele se converte e se torna um pastor e pregador da palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, quando você ora, eu estou lhes falando de algo real, eu não fico contando histórias minhas, porque eu fico temendo que você ache que eu estou querendo ser alguma coisa. Mas eu não estou falando de algo que é dos Estados Unidos, de lá não.
Estou falando de algo real, palpável. Se você orar, eu vou repetir, se você orar, não há limites para o que Deus vai fazer na sua vida e na sua casa. Eu sinto Deus confirmando essa palavra esta noite. Quando você acredita fé na palavra de Deus e ora, as coisas mudam. Mas pessoas que têm a mente natural, humana, carnal, quando você fala da oração, dizem, não, é assim mesmo. O que há de ser, será. Ninguém consegue mudar. Estava escrito nas estrelas. Essa é a voz de Satanás. Moisés, vou matar o povo. Deus, não mata. Se o senhor matar, aproveita e risca meu nome também. Moisés, volta aqui. Eu mudei de ideia aqui, vamos conversar. Você fala, pastor, mas Deus não muda. Eu expliquei na terça-feira. Deus não muda, a Bíblia diz que nele não há mudança nem a sombra de variação, mas o próprio Deus estabeleceu as normas, os princípios pelos quais ele age na face da terra. Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra, mas você é meu amigo. Se fosse hoje, Deus dizia, você é meu chegado, você tem intimidade comigo. Quando você ora, quando você tem intimidade, você consegue ouvir isto de Deus. Porventura, ocultaria eu alguma coisa do meu amigo Abraão? Quando você ora e se torna amigo de Deus, tudo o que vai acontecer, Deus dá um jeitinho de você saber antes. Glória a Deus, aleluia! Eu vou começar a caminhar, eu não entrei nem na mensagem, mas eu estou entendendo que Deus está conduzindo aqui, e o importante é que você vai começar a orar hoje. Em nome de Jesus, você vai começar a orar hoje, vai mudar a situação. Moisés, vou destruir. Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas lá está seu sobrinho Ló, com a família. Aí Ló começa a orar, oração intercessória. E por causa de Abraão, Deus livra Ló. A mulher não veio porque é teimosa. Olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Mas Ló, com as suas 2 filhas, foram livres por causa de Abraão. Se eu fosse pregador itinerante, eu diria, você não entendeu? Eu vou repetir para você entender. Deus vai fazer coisas na tua casa, por amor a ti e por causa da tua oração. Deus vai fazer coisas grandes por causa do teu clamor e do teu gemido diante dele. Há pessoas que entraram aqui esta noite dizendo, Deus, eu estou a ponto de desistir. O espírito de profecia dos meus lábios diz, não desiste, filha, não desiste, filho, porque a minha promessa está de pé. O que prometi vou fazer para a glória do meu nome. Quantas histórias nós já ouvimos de filhos que estão no tráfico, de filhos que estão à beira da morte. Nós ouvimos aqui no domingo o pastor Ricardo dando testemunho. Ele contou, foi no jardim de oração, e teve muita gente, pastor Ricardo, que não entendeu. Era jardim de oração, mas naquela época não era jardim de oração coisa nenhuma. Era lugar de mandar gente para o chão, para a tumba, matar pessoas. E ele estava ali para ser morto.
Mas enquanto ele estava ali, havia alguém clamando, orando por ele. E a oração que é feita por um justo, ela tem efeito diante do Senhor. Eu vou terminar contando para você mais uma história tremenda do poder da intercessão. Na verdade, o objetivo desta noite é reacender no seu coração a chama, o desejo de falar com Deus, de estar com Ele, de abrir mão dos prazeres desta vida, de aproximar-se de Deus e da sua palavra e buscar a face do Senhor, clamar pelo Brasil, porque o Brasil tem jeito sim. O objetivo desta noite é reacender no seu coração esta convicção de que Deus está no trono, esperando a sua oração, para que Ele possa intervir com mão poderosa. Missionário americano, estava num país pobre da África. Isso é uma das histórias, não é conto, não é lenda, é das histórias mais tremendas sobre intercessão. E ele era assim como as missionárias Nina e Lucimar, só que ele trabalhava dentro do mato, numa aldeia. De tempos em tempos, ele ia a um grande centro, ao centro da cidade, para comprar material, comprar produtos e levar de volta para aquele lugar. Eram 2 dias de viagem. E num daqueles dias, quando ele foi à cidade, ele se deparou com 2 homens brigando. E ele falou de Jesus para aquelas pessoas, mas eram homens maus. E eles decidiram acompanhá-lo no retorno, porque perceberam que ele tinha objetos que poderiam ser furtados, roubados. E quando chegou a noite que ele se preparou para descansar, eles ficaram na espreita, aguardando para poder roubar tudo que ele tinha. E quando foi no meio da noite, ele disse: agora nós podemos ver que ele deve estar dormindo. Quando eles se aproximaram, eles viram 26 guardas armados em volta daquela cabana. Algum tempo depois, quando ele voltou na cidade, aquele homem disse: olha, nós íamos assaltá-lo no dia assim, mas havia 26 guardas à sua volta, à volta da sua cabana. Nós não imaginávamos que o senhor andava tão protegido. Ele olhou e disse: não, eu estava só, eu não sei do que você está falando. Demorou um tempo, ele voltou para os Estados Unidos. E quando ele estava dando esse testemunho numa noite como essa aqui, ao final o irmão se levantou, o obreiro daquela igreja, e disse: missionário, o senhor tem ideia do dia, da data que aconteceu isso? Ele disse: sim, perfeitamente, eu tenho meu diário. Foi no mês tal, no dia tal, etc. E aquele irmão entendeu que era exatamente naquele dia. Lá já era noite, mas nos Estados Unidos ainda era tarde ainda. E ele disse que aquele irmão foi tomado pelo Espírito Santo de Deus. Aquela vontade que te dá de orar. Eu não sei se você já passou por isso. Às vezes você está vendo televisão e parece que o Espírito Santo te chama e te puxa e diz: vem, larga aí, vem para cá orar. E você vai, e você não sabe o que é para orar. Mas essa palavra santa e bendita diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. Você não sabe o que está se passando, e aqueles homens não sabiam. E havia um grupo de homens ali, de irmãos. Ele disse: olha, Deus está me tocando para orar pelo missionário. E combinaram, se juntaram numa casa e começaram a clamar por aquele homem. E aquele irmão no meio da igreja disse: eu gostaria que os irmãos ficassem em pé, os irmãos que fazem parte do nosso grupo de oração. E ele foi levantando 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 20, 26 irmãos orando. Aí você fala: pastor, é coincidência. Se você pensa assim, é porque você está muito rasteiro, está muito na terra. O Deus a quem nós servimos tem anjos à nossa disposição.
Deixa eu falar uma palavra para conforto do teu coração. Por mais que o adversário tente te atingir, ele vai ficar apenas te olhando. Porque do teu lado Deus tem designado um anjo com espada de fogo. Eu creio, irmãos. Eu creio na Bíblia Sagrada. E creio que este evangelho é para hoje. É para hoje. Eu estou disposto a viver o que Deus tem para nós vivermos hoje. Eu não quero fazer parte desse grupo que fica criticando a igreja. O nosso chamado não é para falar mal de igreja. Em vez de falar mal, mete esse joelhão no chão e começa a clamar e dizer: Deus, eu quero ser igreja diferente. Tem gente errada? Tem. Mas o importante é você diante de Deus. Porque se você estiver na posição que Deus quer, Ele vai te usar como instrumento poderoso nas mãos dEle. Você crê nessa palavra? Fique em pé e dê um glória para Jesus. Eu quero orar por pessoas esta noite que precisam de um impossível. Eu quero orar por pessoas que precisam de coisas impossíveis. Você tem uma enfermidade? Você tem um problema insolúvel? Pastor, é dor de cabeça. Não, o dor de cabeça a gente ora outro dia. Eu queria que você viesse aqui, você que tem causas impossíveis. Vem aqui à frente. Pastor, é impossível para o homem resolver. Não tem solução. Não tem jeito. Já busquei, já clamei, já chorei. Estou quase desistindo. Ora Oh Espírito Santo de Deus. Lamaia cando que a somoura barracheia ali que anduribi rassura badacandurabas. Deus, nós clamamos pelo teu sangue esta noite. O sangue de Jesus Cristo tem poder. O sangue de Jesus Cristo tem poder. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Venha confiando, nós vamos ministrar sobre a sua vida. Eu vou pedir aos obreiros que nos ajudem, trazendo essas pessoas um passo à frente. Eu vou aproveitar para falar uma coisa aqui com os obreiros. Falar com os obreiros aqui. Alguém me perguntou assim: pastor, por que o senhor não convida os obreiros para orarem? Eu fico, segura o louvor só um pouquinho. Eu fico constrangido. Olha, imagine a minha situação. Eu tiro um desses homens de casa, ou algum irmão ou irmã de casa, meia-noite, e de repente a esposa não está de acordo, ou pode gerar um problema. Eu sei que são amigos que de repente vão atender um pedido. Vamos orar comigo? Eles vão dizer: claro, pastor, estamos juntos, vamos orar. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos vocês estão convidados, todos vocês. Mas eu vou esperar a sinalização de vocês. Eu creio que oração não funciona por imposição. E nem Jesus obrigou os discípulos a orar. O máximo que a gente pode fazer é ministrar a palavra e esperar que o Espírito Santo toque no seu coração. Junte-se a nós. Enquanto você ora pelo Brasil, Deus está olhando pela sua casa, pela sua família, para te abençoar. Quem tem causas aqui impossíveis? Você fala assim: pastor, minha situação é... Então nós vamos fazer um acordo. Nós vamos orar. Quem vai orar? A igreja. Quem vai orar? A igreja. Os obreiros. Nós vamos estender as mãos e vamos orar. Eu vou pedir só um único favor, posso? Por favor. A hora que você receber o seu milagre, sua bênção, não deixe de contar aqui. Você fala: por quê, pastor? Primeiro, quando você conta, você glorifica o nome de Jesus, porque quem opera é Ele, a glória é dele, o louvor é dele. E você estimula a fé das pessoas. Não, se Jesus fez na vida dele, vai fazer na minha, rapidinho.
Se já chegou na vida dela, está chegando na minha também. Então isso estimula a fé. Não deixe de vir aqui. Eu vou pedir os obreiros, se aqueles que quiserem, desejarem, quiserem se aproximar, impor as mãos, ministrar. Quem sabe Deus usa os teus lábios para trazer uma palavra profética aqui para estas pessoas. Todavia, fiquem à vontade, deixa Deus usar cada um. Vamos orar? Diga assim comigo: Senhor meu Deus, ouvi a tua palavra e creio, Senhor, que tu és poderoso para fazer muito mais do que podemos e do que imaginamos. Diga: Senhor meu Deus, nesta noite eu entendo ser a noite do meu milagre. E milagre, Senhor, é contigo. Tu és o Deus que opera milagres, e eu tomo posse do meu milagre esta noite, pela fé na tua palavra e no poder do nome de Jesus. Estenda as mãos para cá. Pai querido, nós oramos juntos nesta hora. Senhor, nós acreditamos que a tua palavra foi ministrada e ela encontrou espaço nestas vidas, nestes corações. Nós pedimos agora, designa anjos, Senhor, anjos poderosos que trabalhem em favor dos teus filhos. Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo e pedimos, Senhor, por pessoas que estão com causas na justiça, problemas insolúveis. O juiz já bateu o martelo, o juiz disse que é não, mas o Senhor pode dizer sim nesta hora, e nós deliberamos, nós declaramos a vitória dos teus filhos. Nós oramos em nome de Jesus Cristo por pessoas que estão enfermas. Arranca agora a enfermidade, enfermidades da cabeça, enfermidades do tronco, enfermidades dos membros, saiam agora em nome de Jesus Cristo. Nós usamos a autoridade do nome de Jesus para repreender as enfermidades que vieram como resultado da ação maligna, trabalhos de macumbaria, de feitiçaria, oferendas. Nós anulamos agora como igreja do Senhor e declaramos a vitória do teu povo. Senhor, abre portas de emprego, cria os meios necessários para que o teu povo seja ricamente abençoado. Nós oramos pelos casamentos, nós oramos pelas famílias, pedimos em nome de Jesus Cristo, traz restauração para as famílias, ó Pai. Oramos pelo rapaz, oramos pela moça que deixou a tua casa e os seus pais estão aqui esta noite clamando. Traz de volta e faz o teu milagre no seio das famílias. Nós clamamos, nós oramos e tomamos posse no nome de Jesus. E o povo de Deus que crê dá um brado de aleluia bem forte. Levante uma de suas mãos, diga: Senhor Jesus, todo mal que estava na minha vida, na minha casa, na minha família, em nome de Jesus, bateu em retirada esta noite. Senhor, a porta que estava fechada, eu creio que ela foi aberta e eu tomo posse do milagre. A enfermidade que estava no meu corpo, ela teve de sair e eu tomo posse por causa da tua palavra. Jesus Cristo levou sobre si as nossas enfermidades e eu tomo posse da minha cura e do meu milagre. Se você pode, aplauda bem forte ao Senhor.